Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Oferecimento Carine Lessa Uniforme, Carine Lessa Esporte, Neguinhos Lanches e Churrascaria e Maxime Clube. No último final de semana foi realizado no Rio de Janeiro o Congresso Brasileiro de Clube. Aconteceu lá no Hotel Windsor e do norte de Minas apenas o Maxime Clube. É um congresso que reúne os maiores clubes, os melhores clubes do Brasil. É um dos eventos sensacional. Estão lá os segmentos clubístico, social e esportivo de todo o Brasil. E nós fomos lá e você vai conferir agora a palestra do Steven, a palestra do Mauro Silva, jogador de futebol, campeão mundial com a seleção, jogou 13 anos no La Corunha, tem rua com o seu nome, e a abertura, show da Marina. Nós vamos fazer agora uma sinopse de tudo o que aconteceu lá no Congresso do Rio de Janeiro. Confira aí. É uma noite em que os clubes e o presidente do ano serão aqui revelados nesse palco e também receberão as nossas homenagens. Para darmos início aqui à nossa noite, esse tão aguardado evento, eu gostaria que todos vocês ficassem de pé em posição de respeito, porque a partir de agora nós vamos à execução do nosso hino, o hino nacional brasileiro. Nós que está aqui presente, que ganhou o prêmio ou que não ganhou, escreve diariamente a sua história dentro e também fora dos muros de seus clubes. Essas páginas, elas vão formando um livro. E esse livro, com certeza, na vida de cada um aí que está do seu lado, é um legado inspirador. Ao anunciar agora, a partir deste momento, o Clube Esportivo do Ano, que é da região Sudeste, nós vamos aproveitar essa oportunidade também para fazer uma homenagem em memória ao seu grande idealizador. Vamos acompanhar. É o paulistano, Clube Esportivo do Ano. A premiação do Clube Esportivo do Ano, do Clube Paulistano. O Yacht Clube de Salvador, Bahia, foi também. Quero dividir esse prêmio com todos os conselheiros da Bahia, que nos apoiaram desde o início. Recebendo sua premiação. Quero dividir esse prêmio com minha família. Ainda dos clubes foram premiados. Parabéns a todos vocês, cada um na sua área, pelo merecido prêmio. Parabéns à Fena Clube da CBC também, por realizar esse evento e esse reconhecimento por todos. Presente da CBC, o seu Jair. Pode ajudar. Nesse momento estão fazendo um protesto contra a medida Distribuidor 841. Leno Cruz, ministro do Esporte, meu querido amigo para o esporte de base. Jair Pereira, presidente do comitê. Nós estamos falando do show da Marina, fazendo abertura aqui no Rio de Janeiro, no Congresso Brasileiro de Clube. Está sendo aberto agora e também sábado tem mais show aqui. O Congresso começou hoje e vai até o dia 4, domingo, aqui no Rio de Janeiro, no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca. É um momento esportivo presente em todos os eventos. Vamos curtir um pouco do show da Marina? Do show da Marina, Lima aqui no Congresso, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Muito tempo que a gente não vê a Marina, né? Então Marina faz muito tempo que sumiu da mídia aí, mas eu gosto. Confira um pouco. You can
Nós temos uma certificação que nós tínhamos antes. Então a gente aumentou a transparência, a gente aumentou a segurança e a gente, sem dúvida nenhuma, a gente democratizou o acesso à lei. Como algumas pessoas não me conhecem, eu quero pedir mil desculpas pelo meu português, que não é dos melhores, mas eu sou brasileiro, mas eu acabei morando muitos anos fora do Brasil, então cometo vários erros no português, então por favor, se eu falar alguma besteira, vocês me perdoem. Mas também se eu falar alguma besteira, vocês podem rir. Pode zoar da minha cara, estou acostumado os caras zoar comigo, né? Não, e essa culpa de falar o meu português não foi minha culpa, não. A sacanagem foi dos meus pais. Porque meu pai é americano, a minha mãe é francesa, meus avós são alemães, meus outros avós são poloneses, até meu padrasto é israelense. Aí ele ferrou tudo. Mas eu nasci no Brasil e salvei a família. Bom, o pessoal me pergunta por que você trabalha mais de 40 anos com esporte para deficientes em vários locais. E é muito simples, eu sou o fundador da ADD no Brasil junto com a Eliane Miada. E a gente coordena esse trabalho, fomos os pioneiros do Brasil. Convite com deficientes. Fala que não tem nada de tadinho, né? Tem que estimular, tem que incentivar e apoiar. O chinês sofreu um choque elétrico, ele perdeu os 2 braços. Ele conseguiu com uma final, um dos outros tinha braço e perna. Ele não só foi para a final, como ganhou medalha de ouro e bateu o recorde mundial. A distância mais longa entre a cabeça e o coração. Steve, um dos melhores palestrantes do Brasil, é também colega nosso de profissão, professor de educação física. Você começou com sua fala, atitude ou nada, por quê? Bom, trabalhar com esse pessoal é sempre uma porrada, eles sempre nos mostram que a gente tem que parar de reclamar da vida e focar nas coisas que são importantes, são as coisas mais simples, né? Então a ADD, que é a Associação Desportiva para Deficientes, né? Que a Eliane Miada é a nossa coordenadora, junto com o FENAClubes, nós estamos fazendo esse trabalho já há muitos anos, né? Que eles nos cedem espaço físico, nos ajudam a desenvolver o esporte para deficientes no Brasil, a gente fica muito feliz por isso. Você falou que a distância está entre a atitude e o coração, como é que é? A distância está sempre da cabeça e do coração. A hora que você realmente entender que as coisas só daqui a aqui, tudo fica mais fácil, tudo se resolve. E a gente tem que também aprender a enxergar a vida com os nossos olhos, não os olhos dos outros. Então, é uma troca. Toda vez que a gente vai estar em contato com eles, um treino é uma porrada e eles fazem de reavaliar toda a vida para mostrar que, pô, não tem que reclamar, tem que ser Qual que é a dica que você dá para os pais que têm filhos autistas, Down e outras deficiências? Eu acho que é um presente, né? Hoje ter um filho autista, um Down, eu queria ter um filho autista, um Down, porque é um grande... Só quem tem um filho autista Down sabe o que é, porque é um amor incondicional, é uma coisa assim absurda, é um desafio, mas é um desafio gostoso, um desafio que você te desenvolve muito e você fica muito feliz, nunca é tristeza. Você falou também que o deficiente, ele fala assim, eu não posso pensar naquilo que eu não alcanço. Explica isso um pouco mais. Quando ele toma um tiro, o carro, ele perde o chão, né? No Brasil são 10 mil por mês que sofre lesão medular por acidente. E aí eles não têm vontade de ver. A gente usa o esporte, mostrar para eles, se eles são capazes de praticar esporte, eles conseguem voltar para a vida. Então aí eles começam a perceber, pô, eu sou capaz de fazer basquete, vôlei, natação. Se eu sou capaz de fazer isso, também sou capaz de fazer outra coisa. Aí ele volta para a vida. Aí quando ele volta, ele vai num nível que eu não alcanço ele. Aí ele tem que me trazer para cima, porque ele está no nível que realmente é difícil alcançar. Queria que você deixasse um recado para a galera do programa Momento Esportivo, de Montes Claros, e principalmente para aqueles que têm filho deficiente. Se você trabalha com esporte, se trabalha com futebol, né, time videntes que enxergam, contrata nos jogadores, atletas cegos, deficiente visual, para jogar futebol, porque joga muito melhor que os caras que enxergam. Eu vejo muito atleta que enxerga não sabe nem bater pênalti, bota para fora, e os nossos cegos botam no ângulo. Então, assim, nós somos pentacampeão mundial de futebol de cegos, são 4 ouro em Paralimpíada, então a gente assim, é muito bom. E não só no futebol, em várias outras modalidades o pessoal é muito fera. E com pouco apoio, com muito pouco apoio. Vamos bater um papo agora com o Alessandro Lamela, que é vice-presidente do Sindiclubes do estado de São Paulo. Queria que você fizesse uma avaliação. A gente já está aqui para... Primeiro, é um prazer revê-lo novamente.
Alessandro, fala um pouco do que você viu aqui hoje, o que você pegou de útil para o Estado de São Paulo, para o seu clube. Não, sem dúvida que o Congresso Brasileiro de Clubes, ele nos dá essa oportunidade de sempre estarmos aprimorando nossos conhecimentos, nossa capacitação, para levar um pouco para o nosso clube lá da cidade. Eu, particularmente, fui presidente do Porto Ferreira Futebol Clube por 2 mandatos, de 2012 a 2015, 2015 a 2018. E hoje estou muito feliz também de fazer parte do Sindiclube São Paulo, na condição de vice-presidente de regionais. Então, da mesma forma que o Congresso Brasileiro de Clube nos traz todo esse aparato de aperfeiçoamento, de capacitação, da mesma forma o Sindiclube São Paulo também oferece isso lá para os clubes do interior de São Paulo, porque nem todos os clubes, né, do Brasil têm essas oportunidades de vir participar do Congresso, e aí o Sindiclube ele tem essa condição de estar levando muito conhecimento lá para os clubes do interior. Para encerrar, subirá ao palco o campeão de 94, Mauro Silva, hoje vice-presidente paulista de futebol, da Federação Paulista de Futebol, que vai defender a qualificação da governança no esporte. A quantidade de decisões que você toma, que o jogador toma dentro do campo, são enormes, e o desenvolver cognitivamente também é fundamental. Aquela perspectiva que alguns treinadores tinham, que eles achavam que eles só precisavam desenvolver o jogador tecnicamente, e hoje em dia isso não é uma realidade. Quanto mais você desenvolve academicamente, culturalmente, mais você melhora um atleta. E o futebol de alto nível na Europa, ele exige isso hoje, né? Nunca pensei em trabalhar numa federação, honestamente falando, até pelo ranço, de corrupção, de tantas coisas que aconteceram, não só nas federações, a gente pode falar confederações, a gente fala da UEFA, fala da FIFA, ou seja, não aconteceu só aqui no Brasil, aconteceu em outros lugares também. Mas eu acho que o país está passando por um momento de transformação. Nesse momento o Mauro Silva está autografando a camisa aos membros aqui do Congresso, pessoas que foram sorteadas. Estou ao lado de uma das lendas do futebol mundial, Mauro Silva, 10 anos de seleção brasileira, 13 anos La Coruña, chegou a ter nome de rua lá na Espanha. Mauro, parabéns pela sua palestra. Queria que você falasse, você falou muito hoje da base, você que desenvolve um trabalho bacana na Federação Paulista. Você chegou a falar que 94% dos atletas de base não viram profissional. Por quê? Não viram porque o filtro é muito estreito, né? Não dá para todo mundo chegar e ser um jogador de futebol profissional, onde o nível de exigência, de performance, desempenho é muito alto, né? Então, eu falei até mais 97%, 98%, ou seja, estamos falando de 1%, 2% dos garotos que iniciam na prática esportiva não se tornarão jogadores de futebol profissional. Por isso a importância do desenvolvimento humano, da educação, de você formar cidadãos, usar o esporte como ferramenta para formar um engenheiro, um médico, um psicólogo, um arquiteto. A maioria não serão jogadores de futebol profissional. Então você tem que, é quase um trabalho social realmente, você formar as pessoas, né, desenvolver o ser humano. Você é exemplo aqui dos jogadores que se deu bem jogando futebol e não virou comentarista nem treinador. Hoje é formador de opinião, está na Federação Paulista de Futebol. Qual que é a dica que você dá para que os jogadores de futebol não fiquem o mesmo? Olha, a gente tem até um seminário no dia 26 de novembro na Federação Paulista, que a gente vai falar com jogadores acima de 28 anos sobre a transição de carreira, né? A gente fala ali sobre construção e transição de carreira, para a gente mostrar um pouco para os atletas as possibilidades que existem, né? Normalmente os atletas, como você bem comentou, eles veem as possibilidades só na área técnica, né? Treinador, preparador físico, auxiliar técnico, de comentarista, ou seja, e tem outras áreas que o jogador pode atuar, como são o caso das federações, confederações, a UEFA, a FIFA. A gente destaca sempre que é importante essa questão da educação continuada, de você se preparar, de ter uma formação acadêmica, de continuar estudando sempre. O mundo é muito dinâmico, o mundo é muito rápido e você tem que tentar acompanhar essa mudança. Olha, para encerrar, qual a lembrança boa, antes disso, que você tem do La Coruña? Você tem uma história bonita lá, o que você lembra de bom, que influenciou muito na sua vida, que foram 13 anos? Olha,
tem tantas coisas boas, foram 6 títulos oficiais, jogamos 5 Liga dos Campeões, ganhamos o Campeonato Espanhol pela primeira vez na história do clube, né? Recentemente eles me elegeram o melhor jogador da história do clube, fui esse ano lá para a inauguração da Rua Mauro Silva, ou seja, são tantas situações assim que eles me proporcionaram tanta alegria, né? Tem, por exemplo, o Campus Mauro Silva, que a gente faz em conjunto com a Universidade de La Coruña, ou seja, tem uma relação muito intensa com a cidade e é minha segunda casa, né? Tem também a nacionalidade espanhola, os meus filhos, os 2 nasceram em La Coruña, é uma relação muito intensa com a Galícia, com a Espanha. Mauro, muito obrigado. Eu queria que você deixasse um recado para Montes Claros, para quem teve o programa Momento Esportivo. Qual que é a dica que você dá para quem trabalha com a base lá em Montes Claros? Olha, cumprimentar aí os telespectadores da Vim TV lá de Montes Claros. E o que eu poderia dizer para quem trabalha com as categorias de base realmente é buscar a qualificação, buscar uma formação continuada, entender que na base realmente você está trabalhando com garotos que não se tornarão, a maioria deles pelo menos não se tornaram jogadores de futebol. É importante você educar, você formar boas pessoas, isso é o fundamental. Parabéns para você, né? Muito obrigado. Rubem Ribeiro, direto do Rio de Janeiro, do Congresso Brasileiro de Clube, para o Momento Esportivo. Foi um evento sensacional, muito bonito. E no próximo bloco a gente vai conferir o Maximin, que faturou casos de sucesso. Foi um dos 3 clubes que conseguiram essa façanha de Oscar do segmento clubístico do Brasil. E nós vamos bater um papo aqui com o nosso amigo Alencar, que a gente, como vamos falar um pouco de futebol aqui agora, o Mauro Silva, nós tivemos uma entrevista com ele, e uma das coisas bacanas que ele falou lá, ele defende muito a base, trabalhou muito. Várias pessoas perguntaram para ele no congresso a respeito do como que eu faço, meu filho foi para a Europa e não conseguiu ficar lá, tem 18 anos, qual que é a dica que você dá? Ele falou, olha, primeiro que você tem que ser jogador de futebol, só não, você tem que tratar a vida, porque se não der para ser jogador de futebol, você tem o que fazer, e a maioria dos jogadores não tem isso. Ele falou que no vídeo aí que 97% das escolinhas de base, os caras não viram jogador de futebol. É de assustar, né? Rubens, isso parte bastante, acho que falta um pouco família, sabe? O pai e a mãe tá por trás, porque hoje é droga para envolver a criança, muitas coisas para distrair, então assim, se o pai não estiver atento, corre de acontecer isso aí. E agora, falando um pouco do Mauro Silva, o trabalho que ele tem feito, a gente que mexe no futebol, a gente procura estar sabendo das coisas dos bastidores, eu acho que seria um homem forte, já que tem essa bagunça na CBF, ele como presidente da CBF, para consertar um pouco do futebol brasileiro que precisa, a gente vê muita falcatrua e pessoas honestas, uma pessoa gentleman igual ele, uma pessoa que conhece as coisas lá de fora também, traria muita experiência sendo o homem forte da CBF. É verdade, ele está fazendo isso hoje na Federação Paulista. Ele falou que poderia ter ido para outro ramo, como a maioria dos jogadores fazem, que é ser comentarista, né? E ele não quis isso. Ele foi a trabalhar como organizador, como gestor, que é o que nós precisamos. Outra coisa interessante que ele está aplicando lá é que lá no Campeonato Paulista os clubes profissionais vão contratar 26 jogadores profissionais de qualquer lugar do mundo. E o restante, se precisar, é obrigado a contratar na base. Eu achei isso interessante. Não, é muito interessante. Na Europa já é assim, ele falou. Uma coisa que bate na terra, vamos trazer aqui para Montes Claros, é justamente essa briga que a gente fala. Questão porque tem muito jogado bom aqui. Igual o craque do campeonato que nós fizemos, mesmo o Fernandinho, é novo. Por que ele não teve espaço no Montes Claros? Igual você sempre fala aí de Maidson, fala de outros jogadores. Então, assim, essa briga de Mauro Silva é justamente para isso, para valorizar a prata da casa. Tá certo. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, nós vamos conferir o Oscar que o Maximin conquistou lá no Rio de Janeiro.